Oi, tudo bem? Hoje vou falar sobre se é possível ser autodidata em japonês. Primeiro, temos que pensar no que significa ser autodidata. De acordo com a definição da palavra, autodidata é aquele que aprende sozinho sem auxílio de um professor. Nesse sentido, eu não me considero autodidata porque, apesar de eu não ter nenhum professor particular de japonês ou estar fazendo algum curso específico, eu assisto muitas videoaulas no YouTube, podcasts feitos por professores, fora o material didático que foi criado e pensado por professores, né? Então, eu gosto de pensar, na verdade, que eu tenho vários professores. A internet nos possibilita isso. Mas o que vocês realmente querem saber é se é ou não é difícil aprender japonês sozinho. Todo mundo pensa que é muito difícil, né? Vemos essas letrinhas todas confusas, mas na verdade o japonês não é tão difícil assim. O que acontece é que ele não é um idioma inteligível como o português. Isso significa que, quando escutamos pela primeira vez o japonês, não entendemos absolutamente nada, nenhuma palavra. Diferente do que acontece com o espanhol, o francês, o italiano, que são línguas romances, estão aparentadas com o português. O japonês não é assim. Ele é um idioma isolado. Só se fala japonês no Japão e ele não está relacionado com nenhum outro idioma. Mas a estrutura gramatical do japonês, agora que eu já aprendi um pouquinho, eu não acho tão difícil assim. E a pronúncia também é muito simples. Os sons que usam no japonês são os mesmos sons que temos no português. Vamos escutar um pouco do japonês então. いらっしゃいませ。あの漫画売り場はどこですか？2階です。階段を上がって右に行ってください。Como professora de idiomas, eu ensino português e espanhol. Eu sei quais são as etapas para a aprendizagem de um idioma. E eu queria dizer que aprender um idioma é como montar um quebra-cabeça. As primeiras peças são muito difíceis. Você vê aquele emaranhado, não sabe nem por onde começar. Aí você encaixa algumas, logo alguém vem te dá uma dica. Começa pelas bordas. Você vai montando então as bordas, fala, agora começo a entender do que se trata a brincadeira. Eu vou ir falando desse tema enquanto vocês veem algumas imagens dos materiais que eu venho utilizando, né? Primeiro vimos a minha primeira apostila de japonês, depois os cartões de memória que eu mesma criei e o curso do site da NHK. Todos esses recursos são gratuitos e existe uma infinidade de conteúdo disponível na internet. O mais importante, eu acho, que eu quero falar nesse vídeo é não tenha medo de começar a estudar nenhum idioma e que não ter dinheiro para pagar um curso ou um professor não é um impeditivo para começar. E você vai se agradecer depois, quando você olhar para trás e perceber, nossa, se eu tivesse começado antes, como eu já teria avançado, né? Por que eu não comecei antes? Eu imagino que muitas pessoas são assim com o japonês. Eu tenho um amigo que desde a época do colegial, ele fala que quer aprender japonês e até hoje não começou. E eu fico puxando a orelha dele. Porque
Não importa a velocidade que você vai avançar, o importante é que você está avançando. Já fazem 3 anos que eu comecei a estudar japonês, mas não se podem contar como 3 anos, porque o primeiro mês eu fiz certinho, estudava todos os dias durante 1 hora, aí depois já uma vez na semana, e depois tinha meses que eu não estudava absolutamente nada, ou outras vezes que eu sentava para estudar e acabava assistindo anime. Se meus alunos ficarem sabendo disso, ai ai ai. Então, nesse sentido, eu poderia até ficar chateada, né? Dizer, nossa, em 3 anos eu poderia estar falando tão bem e eu estou apenas acabando o básico. Mas imaginem vocês se eu não tivesse começado. Se eu soubesse que 3 anos depois eu teria avançado tão pouco, eu provavelmente teria desistido. E isso seria uma pena, porque estudar japonês é algo que eu gosto muito, que me diverte, e eu estou orgulhosa do meu avanço, independente da questão quantitativa, né? Se aprendi muito ou pouco, existe a questão da qualidade, bom, não só do aprendizado, de aprender bem, mas a qualidade de vida, de você fazer o que você gosta, né? O que você desfruta. E então, eu estou bem contente com esse avanço. Se você tem acesso à internet, você tem a faca e o queijo na mão para aprender. Ah, mas por onde eu começo? Começa pelo começo. Uai! Começa com o que você tiver disponível. Se o que você tem é um dicionário de japonês que você encontrou, não sei, em uma biblioteca, né? Ou que você comprou. O próprio dicionário já tem também, além das palavras, tem várias frases úteis que você pode aprender daí. Simplesmente digitando no Google aprender japonês, curso de japonês gratuito, você encontra várias coisas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um canal do YouTube, que é onde eu consegui essa apostila que eu adoro, me serviu muito, e ele também tem vários vídeos ensinando em português. Você também pode entrar em grupos de Facebook ou outros aplicativos de estudos onde as pessoas trocam ideias, trocam informações. Entra lá, pergunta, né? Pode perguntar para mim também nos comentários, eu com prazer irei ajudar. E assim você vai ir avançando no seu ritmo, da sua maneira. Então, respondendo à pergunta, é possível ser autodidata em japonês? Sim. Ah, se eu assistir anime todos os dias eu vou aprender? Não, porque não é um idioma intuitivo, mas é possível estudar sozinho em casa. Mas faça o que fizer, não desista dos seus sonhos. Mais difícil do que aprender qualquer coisa é viver uma vida insatisfeita. Vai por mim, tô certa, datebayo! Não deixe o Naruto morrer, não deixe o Naruto acabar. Hoje eu estou com uma missão que é terminar finalmente a apostila que eu comecei em 2018. Mas o que aconteceu? Eu comecei a estudar essa apostila e depois eu percebi que eu estava aprendendo muitas coisas gramaticais, mas que eu tinha pouco vocabulário. A apostila é muito boa nas questões, né, de como formar as frases, aprender as partículas, né, que é uma particularidade do idioma japonês, mas eu não estava aprendendo muitas palavras e até frases básicas, como quantos anos você tem, coisas assim. Aí eu parei com a apostila, comecei a estudar diálogos no site da NHK, depois encontrei podcasts e encontrei outros sites.
e fiz uma baguncinha boa. Enfim, vamos terminar essa apostila. 今日は日本語を勉強しましょう。Uau! Eu pensei que eu não iria conseguir terminar a apostila hoje, mas quando eu me dei conta, era só uma página, porque as outras duas eram palavras de encerramento. É uma coincidência muito legal ter terminado a apostila justo no dia em que estou gravando o primeiro vídeo de japonês para o canal. Eu tô muito feliz! Se você quer receber mais dicas de japonês e acompanhar o meu processo na aquisição deste idioma, inscreva-se! Obrigada e siga caminhando!